Olá pessoal, boa noite a todos. Antes de mais nada, eu agradeço a Deus pelos comentários de vocês, pelas colocações, pelos pontos de vista de vocês. E eu também agradeço a Deus até pelas próprias ofensas de vocês, porque isso não é nada de anormal. Essas ofensas, essas críticas diretas ou indiretas, Isso já, isso já vem desde o começo, desde lá do tempo dos profetas, em que muitos deles foram presos, né, julgados, foram torturados e até foram condenados. E posteriormente, mais adiante, no tempo de Jesus Cristo, no tempo dos apóstolos, eles também foram, o próprio Jesus e os apóstolos, eles também foram muito criticados. A grande massa, a grande maioria da época, eles não acreditavam é, nos ensinamentos de Jesus, eles faziam críticas, eles soltavam piadas, e até muitos deles iam embora. Só ficava só os discípulos mesmo de Jesus, os apóstolos. Até que Jesus disse assim: vocês também querem ir com eles? E o próprio Pedro disse assim: a gente vai para onde? Se tu és o Filho de Deus. Então observe que muitos abandonavam Jesus porque eles não aceitavam os ensinamentos de Jesus. E como vocês são leitores das Escrituras, vocês sabem que o próprio Jesus, ele chegou ao ponto até de ser condenado, né? Ele foi crucificado, né? Ele foi assassinado por conta das suas verdades, da sua verdade, e que a sociedade religiosa da época, culminado com a política, eles não aceitaram. E Jesus também alertava os apóstolos que tudo isso que iria acontecer com ele, e que aconteceu com ele, também ia acontecer com os discípulos. Então Jesus deixou os discípulos bem alerta. E de fato, o que Jesus falou para os discípulos também aconteceu. Uma grande massa na época não aceitaram os ensinamentos, principalmente quando os apóstolos falaram sobre a ressurreição de Jesus, que era um assunto muito criticado na época, né? A ressurreição é algo que ninguém queria aceitar. Então, só aqueles mesmo que os discípulos e aqueles mais próximos de Jesus foram que acreditaram na ressurreição. Então, observe que esse evangelho de Jesus, ele trouxe muita complicação, complexidade. Na época, os judeus, eles eram unidos. Antes de Jesus iniciar o seu sermão, os seus ensinamentos, havia uma uniformidade, uma união entre os judeus. A palavra diz que quando Jesus começou a iniciar o seu ministério terreno, as suas pregações, os seus milagres, começou a haver discórdias entre os judeus. Começou a haver dissensões entre os judeus, que até antes eram tudo unidos, mas quando Jesus começou a ensinar, começou a haver discórdia. Por quê? Porque eu estou falando nesse termo, nessa passagem, né, nessa história. Porque, pelo que eu percebi, nas críticas das minhas postagens, teve muitos que disseram assim, que eu estava promovendo discórdia, eu estava promovendo dissensões, e etc, e tudo mais. Muitas outras coisas. Só que, como eu estou dizendo, a própria palavra diz que quando Jesus começou a ensinar, muitos não aceitaram a sua palavra. Alguns aceitaram e outros não. Esses que aceitou e esses que não aceitou começaram a haver discórdia entre eles. Ou seja, por conta da própria palavra de Jesus, por conta do próprio ensinamento de Jesus, começou a haver confusão. Então não sou eu que estou fazendo confusão. Né? Porque muitos dizem que o meu ensinamento, as minhas postagens, tá havendo discórdia, confusão, tá havendo muito problema. E até me ofenderam, então me caluniaram, me apontaram dizendo que eu estou falando essas coisas apenas para prejudicar, atrapalhar mentes daqueles que estão mais fracos. Então observe que não sou eu, mas é a palavra. Porque o próprio Jesus, que ele é o dono da sabedoria, porque o próprio Jesus ele é a sabedoria, ele é a própria palavra.
Quando ele começou a ensinar, começou a haver dissensões. E ele próprio disse, eu não vim trazer paz à terra, mas eu vim trazer espada, eu vim trazer dissensões, eu vim trazer divisão, eu vim colocar um contra o outro, o pai contra o filho contra o pai, a nora contra a sogra contra a nora. Veja que Jesus veio trazer dissensões. Aí é onde entra o discernimento. Como se dá esses... como é que vai se dar essas dissensões, essa divisão? Porque Jesus disse que veio trazer desunião, ele veio trazer divisão. Isso aí se dá através da própria palavra. Vou dar um exemplo. Você tem um pai que é um pastor. Entenda bem o que eu estou dizendo. Você tem um pai que é um pastor. E você se converte ao Evangelho de Cristo. Mas só que você tem, um conhecimento genuíno da palavra. O seu pai não. Então, aquilo que o teu pai, através do conhecimento do teu pai, vai dar de encontro àquilo que tu estás aprendendo. Então, aí você chega perto do pai e diz, ó, meu pai, o senhor entendeu essas passagens dessa forma, esse contexto, esse versículo dessa forma. Mas eu não tô conseguindo enxergar dessa forma como o senhor está entendendo. E o pai diz assim, mas como é que você está entendendo? Você começa a explicar a ele, mas ele não aceita. Então aí vai haver uma discordância, uma desunião entre o pai e o filho. Por causa de quê? Por causa da palavra. Então foi essa desunião, essa dissensão que Jesus disse que veio trazer. Então o que eu acho interessante é que, por conta de algumas postagens, as pessoas não estão conseguindo identificar. Antes eu estava fazendo postagem sem colocar versículos. E muitos diziam que eu precisava ler a Bíblia, que eu não entendia a Bíblia, que eu precisava fazer um estudo de uma escolinha dominical, eu precisava primeiro fazer um estudo teológico. Então, muitos estavam assim, fazendo críticas indiretas, como se eu fosse uma pessoa que fosse ausente das escrituras. Então, o que foi que eu fiz? Eu comecei a modificar a ideia. Eu comecei a postar mensagens com versículos. Mas o que eu percebi é que mesmo eu colocando os versículos, as pessoas parecem que não estão se deixando se levar. Vocês não estão como o pessoal de Bereia. O pessoal de Bereia, da cidade de Bereia, quando Paulo começava a ensinar, a palavra diz lá em Atos dos Apóstolos que quando Paulo terminava o seu discurso, o seu sermão, cada um ia para suas casas conferir nas escrituras aquilo que Paulo estava falando, se aquilo era verdade mesmo. Então as pessoas iam conferir. Mas o que eu percebo é que parece que eu fico colocando os versículos. Eu não estou dizendo que todos não estão examinando os versículos que eu estou botando nos posts, na mensagem. Né? Mas eu percebo que alguns não estão nem aí, eles não estão dando crédito àqueles versículos, ou seja, estão só com o intuito só de apontar, ou criticar, ou ofender. É por isso que essa última postagem que eu coloquei assim, o verdadeiro cristão é aquele que ofende, ou é aquele que é ofendido pelos irmãos? Porque até agora eu coloquei na mensagem, eu postei que até agora eu não ofendi ninguém. Porque na verdade, se vocês olharem todas as minhas respostas e todas as minhas postagens, eu não ofendi ninguém. Eu não botei ninguém para trás. Eu postei pensamentos e passagens, versículos bíblicos. Só isso. Em relação a esse tema que eu coloquei sobre que Deus não amou toda a humanidade, eu queria que vocês prestassem atenção que eu coloquei versículos, mas parece que alguns não deram crédito para isso. Mas será que Deus de fato amou toda a humanidade? Porque tem pessoas que, a grande maioria das igrejas e dos líderes espirituais, eles se apegam muito a João 3,16. Eu vou citar algumas passagens das escrituras e depois eu vou comentar um pouco sobre esse 3,16. Em Salmos, capítulo 5 de Salmos, versículo 5 e 6, está escrito assim: os lobos não pararão à tua vista,
aborreces a todos os que praticam a maldade. Observe, essa palavra aborrecer, no hebraico está no sentido de odiar, de irar-se, de ter raiva, de ter indignação. Mas a palavra mais próxima, né, nesse sentido, os autores, os tradutores, eles colocaram aborrecer. Então, que está no mesmo sentido de odiar. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Observe, aqui está dizendo nesse versículo 5 que Deus ele odeia todo aquele que pratica a maldade. Não está escrito que Deus ama. Né? Porque existe aí uma frase que muitos dizem assim, que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus aborrece o pecado, mas ama o pecador. Só que geralmente essas pessoas, quando eles me dizem essa frase, porque essa frase ela não é uma frase bíblica. Porque se essa frase fosse uma frase bíblica, todos me mostrariam. Mas quando eles citam essa frase, eu pergunto, que versículo é esse das Escrituras? Em que parte das Escrituras está esse versículo? Então eles não me mostram. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não existe isso em canto nenhum nas Escrituras. Porque se existisse essa passagem nas Escrituras, que Deus ama o pecador, a Bíblia ela estaria entrando em contradição. Por que ela estaria entrando em contradição se de fato essa frase ela existisse nas Escrituras? Porque em Salmo 5, capítulo 5, versículo 5, está escrito: os loucos não pararão à sua vista. Aborrece a todos os que praticam a maldade. Então, todos aqueles que praticam a maldade, Deus não tem amor por ele. Aí alguém diz assim, alguém pode dizer assim, mas um dia se ele se arrepender e tal, aí já é uma outra história. Eu estou falando nesse momento agora. Se lá na frente ele se aborrecer alguma coisa assim, tudo bem. Eu não vou dizer aqui que Deus não perdoa, claro. A palavra diz que Deus é perdão, Deus perdoa sim. Aqueles que se arrependem, mas não que não seja um arrependimento da boca para fora, mas que seja um arrependimento do íntimo, do coração. No versículo 6, diz assim: destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Então, observe que essas passagens não estão falando de amor. Está falando de um sentimento que Deus tem por aqueles perversos. Porque esses homens aqui, eles eram perversos. Mas veja o sentimento de Deus por eles. Então não está falando de amor. Em Salmos capítulo 11, no versículo 5, está escrito assim: o Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece, ou seja, odeia o ímpio e o que ama a violência. Observe. A palavra não está dizendo aqui que o ódio está sobre todo ímpio. O ódio está sobre aquele que ama a violência. Ele está falando do perverso. Porque existe ímpio. Porque o sentido da palavra ímpio não é só aquele que faz coisas maldade. Porque uma pessoa que não pratica as escrituras, uma pessoa que não lê Bíblia, que não vai para a igreja. Existem pessoas legais que não vivem... que não vive roubando, que não vive matando, que não vive praticando coisas ordinárias nesse mundo aí afora. Existem pessoas de fato legais, mesmo sem ser evangélica, sem nada. Ou seja, uma pessoa dessa, ela pode ser ela é ímpio. Porque ímpio é aquele que não professa a fé de Jesus. Ímpio é aquele que não segue a palavra. Mas o sentido de ímpio não é só desses que vivem uma vida ordinária. Não, existe pessoas que mesmo sem ela seguir uma vida religiosa íntegra, conforme as escrituras, mas são pessoas boas. Mas ela é ímpia nesse sentido. Mas Deus aqui está falando daqueles que amam a violência. Por aí você já entende o que é uma pessoa que ama a violência. É aquela pessoa maldosa que em Provérbios está escrito que o homem perverso, ele não consegue dormir direito enquanto ele não praticar uma maldade durante o dia. Então isso aí é um tipo de pessoa que ama a violência. Ele ama o mal. Essa pessoa, ele tem amor pelo mal. Então é desse tipo de gente que a palavra está dizendo: o Senhor prova o justo, mas a sua alma odeia o ímpio.
e o que ama a violência. Então esse ímpio está ligado também junto com esse que pratica a violência. Então esse ímpio aqui é justamente esse que ama a violência. E por quê? Porque tudo faria do mesmo saco. Aí alguém diz assim, não, mas aí é só, mas isso aí é Velho Testamento. Não, não é Velho Testamento. Eu vou pegar agora o Novo Testamento, João, uma carta de Paulo, por exemplo, uma carta de Paulo, Colossenses capítulo 3. Observe que eu estou mostrando a vocês nas Escrituras. Eu estou lendo as Escrituras. Colossenses capítulo 3. Vamos ver o que está escrito em Colossenses 3. Está escrito assim, veja Paulo escrevendo esta carta aos irmãos de Colosso. Então Paulo diz assim, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Observe, a ira aqui, essa palavra ira é ódio, é raiva. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então aí vocês têm que entender, vocês têm que ter uma noção. Quem são os filhos da desobediência? Porque existem os filhos da obediência e existem os filhos da desobediência. Então quem são esses da desobediência? Olha, a ira de Deus está sobre eles aí. Nesse versículo 6, Paulo está falando de amor? Não, Paulo não está falando de amor de Deus. Paulo está falando aqui sobre a ira de Deus em cima desses que são filhos da desobediência. Um outro texto é Romanos 1,18. Entenda bem, tenham paciência. Procure analisar todo o vídeo. Porque tem pessoas que já olhando na minha cara já tira logo o vídeo, já desliga logo. Romanos 1,18 está escrito assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Vou repetir esse versículo. Romanos 1,18. Porque do céu se manifesta o quê? O amor de Deus? Não, Paulo não escreveu aqui o amor de Deus. Ele falou que do céu se manifesta a ira, o ódio, a raiva de Deus sobre quem? Sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Aqueles que ficam pegando a verdade de Deus e ficam transformando naquilo que eles dizem que para eles parece ser verdade, quando na verdade para Deus é uma injustiça. Eles estão fazendo injustiça com a própria palavra de Deus. São esses daí que a ira de Deus está sobre eles. Que a ira de Deus se manifesta em cima desse. Não está dizendo que a ira de Deus se manifestará, ou seja, que ainda vem a ira. Paulo está dizendo que a ira de Deus se manifesta, ou seja, a ira de Deus já está manifestada sobre esses que fazem essas coisas, transformando a verdade de Deus em injustiça. Então observe que Paulo aqui não está falando também de amor. Está falando de ira, de raiva. Agora vamos para Efésios. Porque tem pessoas que dizem assim, não, textos isolados. Observe que eu estou mostrando aqui alguns textos. São vários textos, eu não estou pegando apenas um texto. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, porque no vídeo fica mais claro do que na mensagem. Porque tem pessoas que ficam me fazendo perguntas. Então me explique melhor, por que isso? Então por quê? Porque no própria mensagem, no pôster ali, não tem como dar uma explicação mais precisa. Então muitos ficam questionando e a grande maioria fazem essas críticas, essas ofensas. Efésios capítulo 5, versículo 6, está escrito assim. Veja que Paulo diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Observe, existem muitos enganadores. E Paulo está mais uma vez aqui dizendo que a ira de Deus vem sobre essas pessoas. Então essas pessoas
Aí tem pessoas que dizem assim, alguém pode até me criticar dizendo assim, ah, isso aí serve para você que está enganando. Será que realmente eu estaria enganando? Eu lendo uma frase dessa? Sabendo que a ira de Deus vem sobre a minha cabeça? Será que eu, tendo esse conhecimento, teria essa ousadia, essa coragem de estar transgredindo, de estar distorcendo a palavra de Deus com uma má intenção de atrapalhar a mente dos incautos, dos ouvintes? Será realmente que eu teria toda essa coragem? Eu conheci um versículo desse, Paulo dizendo que a ira de Deus vem sobre essa pessoa que está manipulando, enganando com palavras falsas. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então veja que Paulo sempre está falando de filhos da desobediência. Agora eu vou para esse texto de 3,16 de João, que é muito falado dentro das igrejas. Eu queria que vocês prestassem bem atenção. 3,16 de João. Vamos ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Antes de a gente refletir sobre esse texto, dentro desse mesmo contexto, capítulo 3, dentro desse mesmo contexto, no versículo 36, veja o que está escrito. Será uma contradição ou não? Vamos ver o que está escrito em 36. Aquele que crê no Filho, essas são palavras de Jesus, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Observe só. Será que há uma contradição? Será que no versículo 16 realmente esse mundo, Deus amou o mundo, está se referindo, esse mundo está se referindo a todos os homens da terra? Quer dizer, será que está falando aqui no versículo 16 de um amor universal? Se no 16 está falando de um amor universal, então por que no Jesus está falando da ira de Deus, do ódio de Deus sobre aqueles que não creem em Jesus? Aqueles que não acreditam na palavra, aqueles que não acreditam nas escrituras, aquele que não acredita no próprio Deus. Como os ateus, como muitos aí me criticam de ateu e de tantas outras coisas. Vou ler de novo. Porque aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Entenda. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Essa palavra permanecer, o que significa permanece? Continua. Por que Jesus está dizendo a raiva, o ódio de Deus sobre aquela pessoa permanece? Ou seja, essa pessoa que não crê no Filho, Deus já estava com ira na vida dessa pessoa. Como ela não crê, é um ateu e morreu ateu, acreditando nas suas próprias verdades, na sua própria religião, acreditando no seu próprio ponto de vista, a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus sobre ele continua. Por que continua? Porque já estava. Se vai continuar, é porque aquilo já existia. Você está entendendo o que a palavra está dizendo? Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ou seja, se uma coisa vai permanecer, é porque aquilo já existia, é porque aquilo já estava. Por isso que permanece, por isso que continua. Mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aí eu pergunto, se a ira de Deus permanece na vida daqueles que não acreditam em Jesus, como é que o versículo 16 está falando de um amor universal? Deus amou o mundo no sentido de que Deus amou todos os homens da terra. Se no versículo 36, dentro do mesmo capítulo 3, no versículo 36, Jesus está falando do ódio de Deus sobre aqueles que não crêem em Jesus. Será que não há uma contradição? Mas não há contradição. O problema está na má interpretação do versículo 16, do capítulo 3 de João. Por que a má interpretação?
O que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte, que existem 3 palavras mundo. A palavra cosmo, ocumene e aion. São 3 palavras gregas. Só que, como o Novo Testamento ele era em grego, só que aqui não está escrito em grego, mas está escrito em português. Então não vai estar escrito aqui cosmo, ocumene, aion, porque se essa Bíblia que eu estou fosse uma Bíblia grega, estaria escrito o mundo não, estaria escrito cosmo, ocumene ou aion. Então cosmo está falando do universo. Ocumene está falando, se referindo a um grupo. Se você pegar faça qualquer estudo bíblico aí do grego e procure, faça um estudo, uma pesquisa sobre o significado da palavra ocumene, a palavra grega. Você vai observar que o ocumene está se referindo a um grupo de pessoas que serão salvas. Essas pessoas, esse grupo de pessoas que serão salvas, dá-se o nome de ocumene. É uma parte que será salvo. E também existe o aion, que é também um grupo de pessoas que está no sentido contrário. São um grupo de pessoas que serão perdidos. Existe o grupo de pessoas que serão salvos. E existe o grupo de pessoas que serão perdidos. Então, ocumene é o mundo dos salvos. O aion é o mundo dos perdidos. Então, o mundo que Deus amou é o mundo dos salvos. Por quê? Porque se eu pego 3,16 de João e digo que esse amor está se referindo ao amor a todos os homens da terra, então o versículo 36 entra em contradição. Então o próprio Jesus entra em contradição. Mas será que Jesus entrou em contradição? Não. A contradição é provocada pela má interpretação, pela má compreensão das Escrituras. Porque muitos entendem a Bíblia, mas não entendem o espírito da Bíblia. Então observe que Deus amou o mundo aqui está se referindo a uma parte, está se referindo ao ocumene, ao mundo dos salvos. Então é bom vocês procurarem fazer uma análise mais, estudarem mais as palavras gregas, porque se você for só seguir o ensinamento apenas dos seus pastores, seguir só apenas as escrituras assim, ao pé da letra assim, não ter mais um estudo mais avançado, vai ficar complexo o entendimento e causará exatamente esses desconfortos que eu vejo aí nas minhas postagens. Eu coloco essas minhas postagens, mas o que eu vejo é só ofensas, ofensas e mais ofensas. Por isso que eu coloquei aí a minha última postagem aí foi: o verdadeiro cristão é aquele que ofende, ou é aquele que ofende os irmãos, ou aquele que é ofendido pelos irmãos? Né? Essa foi a última postagem que eu coloquei. E então, eu agradeço novamente. Eu não me sinto magoado pelas ofensas, mas isso para mim é uma harmonia, porque assim como o próprio Jesus, ele foi muito ofendido, ele sofreu diversas ofensas, barbaridades, muitas críticas, muitas humilhações, não só ele como os discípulos. Eu não estou querendo com isso porque às vezes quem vê eu falar assim pensa que eu estou querendo pensa que eu estou querendo ser um Jesus. Não sou Jesus, eu sou apenas um profeta dele. Eu sou apenas um servo dele. Eu sou apenas um escravo dele. Eu sou apenas um instrumento dele. Disseram aí que eu era instrumento de Satanás. Disseram aí até que eu tinha demônio. Mas também, naquela época, disseram que Jesus tinha demônio. Até chamaram Jesus de louco. Não só Jesus, mas os apóstolos também foram criticados de pessoas loucas. Por isso que Paulo disse: a gente é louco para o mundo. Né? Paulo, em sua defesa, Paulo dizia, né? Para vocês, a gente é louco. Então observe que
Eu não ignoro essas ofensas, essas críticas, mas eu dou graças a Deus que isso advenha ao meu respeito, porque isso aí é o cumprimento das Escrituras. E eu farei mais vídeo, eu vou procurar fazer não só postagem, porque eu percebo que as postagens estão sendo, tá dificultando muito a compreensão. Eu vou procurar fazer mais vídeos, não só postagens, mas vídeos, porque através dos vídeos eu vou explicando aonde eu estou querendo chegar e fica mais fácil. Então eu espero que vocês tenham paciência e vá do começo ao fim, porque tem pessoas que só passam 1 minuto, 2 minutos e como é que vai compreender? Não vai compreender nunca desse jeito. Então eu espero que vocês tenham paciência e procure analisar o vídeo todo e depois aí vocês podem fazer seus próprios comentários com todo respeito. Se eu puder responder as perguntas, tirar algumas dúvidas, assim farei, senão eu deixo que o próprio Senhor dê a vocês sabedoria para que vocês consigam discernir aonde é que eu estou querendo chegar. Não procure entender as escrituras, mas procure entender o espírito dela. Boa noite a todos e até uma outra próxima oportunidade, se assim o Senhor nosso permitir.